Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde Tudo bem, a gente? todos. Tudo bem? Espero que vocês estejam tendo uma ótima tarde de aula, certo? Nós somos professores de Ciências da Natureza, professor André, professor João Victor, professor Rodrigo, né? Nós juntos formamos o grupo FISBQIM, que é um grupo que somos professores de Ciências da Natureza, certo? E temos o nosso trabalho voltado principalmente para o Enem e para outros vestibulares. Nós preparamos algumas questões bem legais para vocês, tá? Para a gente conversar. E detalhe, nós vamos trabalhar as questões, os três juntos, certo? A gente vai contextualizar as questões de ciências da natureza e não trabalhar física, química e biologia separados. Beleza? Como a própria prova do Enem, né, já aborda questões que podem oscilar tanto pela física, como pela química, como pela biologia, é isso que a gente vai fazer. Cada questão vai ser comentada simultaneamente pelos três, onde nós vamos trabalhar, né, justamente o aspecto da interdisciplinaridade, e aí você vai ver que a mesma questão pode ser resolvida, né, cada item falando, por exemplo, de uma das matérias ou falando sobre um dos aspectos de cada uma das áreas. E uma coisa importante para vocês saberem, gente, é exatamente isso. Na prova de ciência e natureza, você vai ter uma prova que quando você pega uma questão, você vai ter dificuldade de ver uma questão, por exemplo, de química, de física, de biologia. Várias vezes a gente até fica assim, pô, essa questão é sua ou é minha? Porque na verdade nós estamos vendo uma prova mais moderna e interdisciplinar, onde às vezes você tem um item que é física, um item que é biológica, um item que é química, dentro de uma mesma questão. Não é à toa que o nome é Ciências da Natureza. Faz uma lógica nisso. O Enem coloca tudo junto, porque não há ciência separada. Não existe uma ciência separada. É um bloco só, tá? Então essa é a grande sacada. E isso é inédito. Na Academia Enem nunca teve isso. É a primeira vez que vocês estão tendo no palco os três professores, tá? Química, física e biologia fazendo questões juntas. E foi por isso que a gente criou o grupo FISBQIM, por essa necessidade, tá? Vamos Bora lá? trabalhar? Vamos lá? Vamos começar. Bom, moçada, a nossa primeira questão, aqui vai aparecer só o início da questão e a gente vai ler aqui com vocês, tá? A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: em uma pequena caminhada na serra, podemos passar por várias maravilhas à nossa volta. Uma delas é a presença de insetos sobre as lâminas de água. Quando observamos com calma, parece ter uma pequena película sobre a água, na qual esses pequenos animais ficam. E aí nós temos uma imagem. Eu botei duas imagens para a gente conversar sobre esse fenômeno. Aí a questão continua dizendo o seguinte: esse mecanismo serve tanto para predar como estratégia de defesa para eles. Sem dúvida, uma prática que garante o sucesso deles no meio em que se encontram. Sobre esse fenômeno, podemos verificar que, vamos lá, um ponto importante. Vocês já devem ter visto em algum momento na vida de vocês algum insetozinho andando sobre a superfície de um lago, de um rio, até mesmo de uma piscina, certo? Algo parecido com a nossa imagem aqui, que tem uma aranha que está sobre a água. Isso acontece, moçada, em virtude de um fenômeno que acontece nos líquidos, que nós vamos chamar, e aí vocês vão anotar aí no papelzinho de vocês, que nós vamos chamar de tensão superficial. Na superfície da água, se eu pegar uma gotinha de água e colocar sobre a tela do meu celular, essa gotinha vai ficar arredondada. Se eu tocar essa gotinha com cuidado, ela não se desmancha, ela não se desfaz, exatamente em virtude do que nós chamamos de tensão superficial. Isso se dá por conta das forças intermoleculares que unem as moléculas daquele líquido. Eu botei essa outra imagem rapidinho antes do Rodrigo comentar a questão, porque a gente está em época de Olimpíada, certo? E foi uma imagem que viralizou e que ficou bem bacana. Nós temos aqui um atleta, né, de nado, um atleta aqui de alguma prova de nado, e que ele está prestes a romper a tensão superficial da água. Então ele cria uma película, Rodrigão, como se fosse um feto, né, ali dentro do... assim que o feto sai, quando ele vem ainda envolto, né? Exatamente. Show de bola. E uma coisa interessante, né? A água, gente, ela comanda o mundo, tá? Por exemplo, a gente fala muito assim: onde há água, há vida. Não é verdade.
E uma coisa que é muito interessante, você já deve ter escutado: se tem água, tem vida. Não, não é verdade. O que é verdade é o contrário. Se houver vida, tem que ter água. Tá certo? Por quê, Rodrigo? Porque a água é um composto bioquimicamente inorgânico. Ou seja, ele é um composto bioquímico. Ele é um composto de alta importância biológica. E aí muitas vezes as pessoas perguntam: mas por que a água é tão importante? A água é muito importante em tudo, principalmente em questões meteorológicas. Por exemplo, não sei se vocês acompanharam ontem, né? A gente até partilhou. Vocês viram um acidente que aconteceu com a aviação? Viram ou não viram? Uma das suspeitas é o congelamento em alta altitude. E o congelamento tem a ver com água. Ou seja, a água molda tudo. O clima do planeta é determinado por água. Agora, se alguém perguntasse para mim assim, sabe, João? Rodrigo, por que a água é um dos componentes mais importantes para a vida? Aí muitos alunos respondem assim: porque ele é o solvente universal. Mas será? Por que ela é chamada de solvente universal? Porque dentro de uma solução, o elemento que está em maior quantidade é chamado solvente. Então o que é que mais tem no planeta? Água. E tem um detalhe: a água, ela não pode ser absorvida pelo ser vivo nos 3 estados. Quais são os 3 estados? Sólido, líquido e gás. Mas a vida não consegue absorver água na forma sólida, na forma de gelo. A vida não consegue absorver água na forma de vapor. A única forma que nós conseguimos absorver água é na forma líquida. Agora, lembram aí para mim, qual é o ponto de fusão da água? Vocês lembram? Eu quero ouvir. Ao nível do mar. Pressão de um ATM. Pressão de um ATM. Qual é a ponto de fusão? Rodrigo, o que é o ponto de fusão? Quando você vai de líquido para o sólido. Qual é o ponto de fusão? 0. E qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus. Agora, qual é a temperatura média da Terra? É abaixo de 0? Não. É acima de 100? Também não. Então, a água tem a sua maior disponibilidade na Terra na forma líquida, que é a forma que a gente utiliza. Então, a gente pode falar assim: estamos despreocupados. Será? Não. Rodrigo, mas eu já vi uma notícia dizendo que a água vai terminar. Existe a lei do Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Praticamente, a água é constante na Terra. Ela não muda. O que é que está terminando? O que é que está acontecendo? A gente está perdendo as fontes de água potáveis, tá certo? Então a água vai ficando mais cara e a gente precisa dessa potabilidade para sobreviver. E aí pergunta novamente: Rodrigo, mas por que a água é solvente universal? Porque está em maior quantidade. Então é por causa disso que é o mais importante? Não. Eu diria que a característica da água mais importante para a vida é o seu calor específico. Vocês sabem o que é o calor específico? É uma propriedade que a substância tem de modificar a temperatura. E o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. O que é que significa isso? Para eu aumentar 1 grau, eu preciso fornecer 1 caloria. Rodrigo, isso é pouquinho. É pouquinho ou é muito? Muito. É muito elevado. Você compara com outras substâncias, você vai encontrar 0,2, 0,01, 0,03, enquanto a água tem 1 caloria para cada grau Celsius. E então, 1 caloria faz da água ser um péssimo, atenção, condutor térmico. Porque se ela tem um calor específico muito alto, ela é horrível para aquecer, como ela é horrível para esfriar. Então torna a água o pior dos piores condutores térmicos. Mas tem uma coisa legal: se ela é péssima condutora térmica, ela é excelente para manter a temperatura onde está. Então o que é que a gente usa para controlar a temperatura de um radiador de carro? Água. O que é que a gente usa para controlar uma usina termoelétrica? Água. Uma usina nuclear? Água. E para controlar a nossa temperatura? Água.
Então talvez isso é a cor mais importante. E a questão fala de uma propriedade da água chamada tensão superficial, como o João falou, que tem a ver com a coesão, que é a força de interação intermolecular entre as águas. E ela é boa, não é a excelente, mas ela é muito boa. E é o que a gente está vendo aqui, não é isso? Vamos nós? Vamos ler os Quero itens? fazer posso ir para os itens? Vamos lá. Vamos lá, gente. O item A da questão dizia assim para a gente: somente animais do grupo artrópode que apresentam um exoesqueleto quitinoso e permeável podem realizar o feito. Gente, vocês já boiaram na água? Já boiaram? Me diga, se vocês conseguem boiar na água, vocês são artrópodes? Vocês têm exoesqueleto quitinoso? Então, obviamente, esse item está errado, né? Não está porque certo. ele restringiu somente animais artrópodes. E aí é um problema. Ei, Rodrigão, se bem que meu pai disse que meus braços é igual de caranguejo. O nosso. Por isso que eles são finos, porque a carne nasce por dentro do osso. Será que eu dentro tenho do esse negócio, hein? Pode ser. Por isso que ele não engrossa de jeito Olha aí. nenhum. Pois é, marque malho, né? Oi. Diferente do Andro, né? Que tá Ei, tomando um negócio aí, tá ficando forte. Bom, então esse item A tá falso, perfeito? Bora pro item B. Do ponto de vista adaptativo, esses animais usam a adesão superficial e a tanatose como importantes adaptações para a captura de suas presas. Primeiro, a adesão superficial não é colocado aí. Rodrigo, o que é a adesão? Quando você escuta adesão, lembra o quê? Eu não sei, mas para mim lembra adesivo. Então, a adesão superficial é a capacidade da água se prender em superfície. Ó, e é boa, viu? Quando você toma banho, acaba de tomar banho, você não tem um corpo úmido? E mesmo depois que você se enxuga, a água ainda não fica com você? Então a adesão da água é muito boa, mas isso não é adesão, isso é tensão superficial. Perfeito. E ele falou mais uma palavrinha, tanatose. Ei, Rodrigo, tanatose, eu nunca ouvi falar nisso, mas tem um nome, aquele filme lá que o cara faz isso, como é o nome? O Thanos? O Thanos. Guerra Infinita, é? Guerra Infinita. Tem um personagem, vocês já assistiram? Guerra Infinita, o cara faz assim, ó, e mata todo mundo. O nome dele é Thanos. Thanos é o Senhor da Morte. Por isso que o nome Thanos. E Rodrigo, o que é que vem a ver tanatose? Tanatose é uma propriedade, é uma característica muito interessante que alguns animais fazem. Sabe qual é? Fingir de morto. Ah, Rodrigo, isso aí não existe não. Quer ver como existe? Nós humanos fazemos isso. Imagine a seguinte situação: entra um monte de bandidos, malucos, terroristas, começam a metralhar todo mundo aqui, algumas pessoas morrem do seu lado. O que é que você faz? Você fica em pé? O que é que você faz? Você vai pro chão e se finge de quê? Você faz tanatose. Caçaco também se finge de morto, né? Caçaco. É lógico, caçaco também. Caçaco é um bicho esperto. Teve um vídeo que viralizou daquele esquilinho, vocês viram? Na internet? É aquele esquilinho que pega a vassoura, coloca aqui e fica deitado, né? Ali ele tá fingindo de morto, é um processo. Ele viu um perigo e preferiu escapar daquele perigo, né? Mas não é o caso, não é. Então vamos para o item C. Deixa eu ler o item C. O aumento da superfície de contato deles garantem o feito. No entanto, em locais poluídos, principalmente por substâncias sulfactantes, vocês vão grifar aí essa palavra sulfactante, tá? Não iremos encontrá-los corriqueiramente. O que é que acontece? Fica à vontade. O início do item fala sobre a questão do aumento da área de contato. Isso. Né? Vocês vão lembrar da definição daquela grandeza chamada de pressão. Quando a gente fala de pressão, galera, em termos de definição, pressão é calculada como sendo quem? Força sobre área. A força que você aplica sobre uma área de contato. Então o que é que acontece? Se eu estou aqui exercendo o meu peso, certo? A força da minha massa, né? E a atração que a gravidade, né? O planeta me puxa sobre esse piso, eu estou com a área de contato referente aos meus dois pés, concorda? Se eu levanto um dos pés, agora a minha área de contato com o chão é apenas de um dos pés. A minha área de contato aumentou ou diminuiu? Diminuiu. O meu peso aumentou ou diminuiu? Nenhum dos dois, ele se manteve, porque a minha massa continua a mesma. Só que a pressão que eu faço no chão, ela aumentou, porque eu diminuí a área de contato. Deu para entender? Então o que é que acontece? Com os dois pés eu faço menos pressão, com um pé eu faço mais pressão. Tudo bem? Vocês já viram aquelas provas em que uma pessoa vai caminhando por uma cama de pregos?
Quando o cara vai caminhando por uma cama de pregos, por que o cara consegue passar por uma cama cheia de pregos, com a ponta virada para cima, e o cara consegue andar sobre elas? Porque você tem vários pregos. Então a área de contato se distribui. Quer dizer que a pressão que ele faz, em vez de ser em um prego só, ele faz em vários pregos e ele acaba não perfurando. Se ele ficasse em pé sobre um prego só, provavelmente o pé dele afundava. Deu para entender? Então o que é que eu estou querendo dizer? Que se ele aumenta a área de contato, o peso que ele faz sobre a tensão é o mesmo, mas ele diminui a pressão que ele vai exercer sobre a água. Então, diminuindo essa pressão, ele acaba fazendo com que a tensão superficial ainda seja suficiente para sustentá-lo. Beleza? Massa. Mesmo procedimento que você faz, por exemplo, quando você está... vocês já devem ter visto isso. Por exemplo, a galera quando vai fazer trilha em dunas, alguma coisa do tipo. Quando a galera vai fazer trilha em dunas, o que é que acontece? Um procedimento que eles fazem é secar os pneus do carro, baixar a calibragem. Por que ele faz isso? Porque na hora que ele baixa a calibragem, o pneu ele fica mais largo, porque ele cria um bucho lateral, e ele aumenta a área de contato. Na hora que ele aumenta a área de contato com a areia, ele diminui a pressão, então ele dificulta mais a capacidade de atolar o carro. Deu para entender? Então, em vez de ele deixar o pneu muito cheio, ele diminui a sua calibragem. Tranquilo? Então, sobre a nossa área de contato ou superfície de contato, estamos conversados, perfeito? Não esqueçam disso, tá? O Enem adora cobrar isso. Agora, a questão falou no surfactante. Gente, o surfactante ou tensoativo, vocês vão anotar aí do lado, são dois nomes possíveis. Surfactante ou tensoativo, perfeito? É uma substânciazinha que ela aumenta a interação entre uma substância polar, a água, e uma substância apolar, gorduras, óleos em geral. Perfeito? Por exemplo, se eu pego um prato e esse prato está sujo de gordura, se eu passar só água nesse prato, eu vou conseguir limpar ele? Não. Agora, se eu pegar um pouquinho de detergente ou de sabão e esfregar no prato, aquela gordura ela vai soltando. Por quê? Porque o detergente, o sabão, ele tem a característica surfactante. Ele entra na interface entre a água e a gordura e sofre uma adsorção. É mais ou menos assim. O André é a água. Meu amigo Rodrigo, vem para cá, é a gordura. Eu sou o detergente. Eu vou segurar na mão da água, na mão da gordura e vou melhorar a interação entre eles para arrastar os dois juntos na corrente de água. Vocês já passaram por aquela situação em que tu briga com o irmão, ou com a irmã, ou com o primo? Minha mãe fazia assim, ajoelha os dois, de frente um para o outro, agora abraça. É melhor bater do que fazer isso, não é não? Ficar abraçado com o irmão quando a gente está brigado. É mais ou menos o que o detergente faz, ó. Ele aumenta a interação entre os dois. Perfeito? Agora como é que ele faz isso? Observa aqui no quadro, ó. Aqui nós temos uma molécula de sabão, certo? É uma molécula orgânica. Olha o tamanho da cadeia dela. É uma cadeia grande. Essa região da cadeia, moçada, a gente diz que é uma região apolar. As cadeias carbônicas são regiões apolares. Perfeito? Por serem apolares, vocês vão anotar aí, ó. São regiões hidrofóbicas, que têm medo da água, que não gostam da água. Show de bola? Ó, assim aqui, ó. Região hidrofóbica. Agora olha para cá. Essa regiãozinha da ponta, nós temos uma ligaçãozinha, que é uma ligação iônica, bem aqui, ó. Isso aqui forma uma ligação iônica. As ligações iônicas têm uma alta polaridade. Então aquela região é uma região polar. E aí vocês vão anotar que as regiões polares são regiões hidrofílicas, amigas da água. Então elas vão interagir. O sabão, o detergente, vai interagir com a água pela região polar e com a gordura pela região apolar. E aí com isso, ela quebra a tensão superficial da água. Se vocês pegarem uma gotinha de água e colocarem sobre uma superfície, vierem com um pouquinho de detergente e derrubarem sobre aquela gota de água, ela vai fazer isso, ó. Ela vai se esparramar. Por quê? Porque o sabão e o detergente, eles quebram a tensão superficial da água. Por esse motivo, esse item é verdadeiro. Se for uma região poluída, o que é que vai acontecer com aquela minha aranha?
a tensão superficial da água vai estar quebrada e a aranha ela vai afundar. Por isso os animais não conseguem andar sobre a água nessas condições onde nós temos poluentes, como por exemplo surfactantes ou tensoativos. Fechado, galerinha? Tudo bem até aqui? Tudo sob controle? Podemos ir para a próxima? Quer comentar o outro item, Rodrigão? Aí só rapidinho para ser de flash. No outro item tem assim, os animais se tornam mais adaptados devido às pressões ambientais sofridas por eles nos mais diversos habitats. Anota aí do lado desse item assim, ideia lamarckista. Quem é que está certo na evolução? É Lamarck ou o famoso Darwin? Darwin. Né? Então esse item aí que está o item D, ele traz uma ideia lamarquista. Atenção, não marque ideias lamarquistas não. Rodrigo, mas faz tanto sentido? Faz, mas está errado. Toda vez que eu disser para você que você se torna melhor, porque o ambiente fez você melhor, cuidado, embora faz muito sentido, isso do ponto de vista evolutivo está errado. Rodrigo, mas quando eu passo por dificuldades eu me torno pessoas melhores. Isso não fez eu evoluir não? Eu não evoluí não. Atenção, você não evolui, tá? Ah, Rodrigo, mas eu não sabia falar nada de alemão, aí eu fiz um curso de alemão, agora eu sou fluente em alemão. Eu evoluí? Não. Do ponto de vista biológico, você se adaptou a falar essa língua, tá certo? Cuidado com isso em prova, porque é tão lógico para a gente tem tanto motivo para aceitar isso, que a gente acaba marcando esse item correto. Então toma cuidado, tá? Vamos para a próxima? Bora. Olha só, a próxima questão eu vou ler aqui, tá? Olha só, quando estamos subindo uma montanha, ou mesmo em locais bem elevados, sentimos um certo desconforto. Veja abaixo uma foto de alpinista em escalada no Himalaia, né? Note, a presença do cilindro de oxigênio no equipamento utilizado pelo alpinista. Nessas expedições, encontramos a presença de alpinistas com apoio conhecido como Sherpas, habitantes das montanhas do Himalaia. Eles desenvolveram adaptações metabólicas que permitem aos tecidos utilizar o oxigênio de forma mais eficaz, segundo um estudo publicado pela Universidade de Cambridge. Segundo o estudo, os Sherpas apresentam um nível superior de fosfocreatina quando comparados com alpinistas estrangeiros que tentam escalar o Everest, cujo pico situa-se a 8.840 metros de altitude. É muito alto. Não há dúvidas sobre as adaptações dos Sherpas em comparação aos estrangeiros. Nesses últimos, olha a língua portuguesa, ele está falando em relação aos Sherpas ou aos estrangeiros? Aos estrangeiros. Então fique atento. Gente, essa questão ela é gigantesca. Mas rapidinho, vocês viram aí fosfocreatina, não viram? Eu acho que vocês já viram pessoas tomando suplemento de academia chamada creatina. Já ouviram falar? Já? Muita gente fala assim, eu estou tomando creatina para ficar mais forte. Você não vai ficar mais forte tomando creatina. A creatina não tem finalidade de tornar você mais forte. Rodrigo, o que a creatina vai fazer? Ela vai servir como uma bateria extra em movimentos de explosão. Quando você pega a creatina e ela vai para o teu músculo, ela se converte nessa molécula que ela falou aí, fosfocreatina. E a fosfocreatina é como se fosse analogamente a um capacitor que guarda energia e dissipa rapidamente. Mas é rápido, né não? Não descarga. Pronto. É como foi dito aí o Endo. O capacitor, ele guarda energia. Mas na hora que você libera ele descarrega. Basicamente. Então ele só vai permitir movimentos de explosão. Então atividades como maratona, não faz sentido você tomar creatina para a competição. Agora, uma atividade como 100 metros rasos, que no último agora da Olimpíada chegamos a 8 segundos, né? 8 segundos, cara. 100 metros, um quarteirão corrido em 8 segundos. É um movimento que acaba em 8 segundos. Já sentiu uma dor de barriga grande? Oxi, na rua? Na rua também a gente corre mais que isso. Tu faz em 8 segundos, com certeza. Então, esse movimento que demora 8 segundos, a creatina faz legal, faz sentido. Olha só a primeira questão. Letra A. Uma melhor retomada das atividades de explosão, como impulsos e saltos, embora uma diminuição, nem vou continuar lendo.
Quem é que vai ter isso, movimentos de explosão? É os Sherpas ou os estrangeiros? Os Sherpas. Não foi dito no próprio texto? E aí tem uma coisa interessante. Gente, tem que ler o texto, tá? Às vezes a gente fala assim, não precisava nem ler o texto, mas às vezes o texto traz uma informação que se você não tivesse lido, você ia achar que esse item está correto. Eu costumo dizer que você só sabe que o texto não precisava ler se você ler o texto. Exatamente. Então leia o texto, leia a questão completa. Porque o cara marcar esse item, ele às vezes tem até, o alpinista deve ser um atleta, massa e tal, tem movimento de explosão. E observar a questão do comando da questão. O comando foi feito bem específico em relação ao último termo citado, que foram os estrangeiros. Às vezes você passa batido no comando da questão, como o Rodrigo falou, e acaba indo em direção ao que você acha que a questão falou. Ah, não, a questão está falando do Sherpa. Não, ela falou do Sherpa para comparar com o estrangeiro, e a pergunta é sobre o estrangeiro. Perfeito. Olha a letra B. Uma maior dificuldade na formação de oxemoglobina em suas hemácias, além de uma maior vasoconstrição periférica com mecanismo adaptativo ao fio extremo. Gostei desse item, mais um detalhe. É muito comum, quando a gente está subindo a montanha, o pessoal falar assim, a gente está com dificuldade de respirar porque o ar é rarefeito. Já ouviram essa expressão? O que é o ar rarefeito? Aí a gente pergunta, aí normalmente as pessoas leigas falam assim, é porque não tem oxigênio. Calma lá, oxigênio tem. O que acontece é que com o aumento da altitude, a coluna de ar sobre sua cabeça diminui. Então a pressão atmosférica diminui. Então a pressão parcial do oxigênio em volta do alpinista é menor. E aí eu tenho que fazer mais esforço pulmonar para capturar esse oxigênio. Então não é que não tem oxigênio, tem, mas você não está adaptado. Então você vai ter que fazer mais esforço para capturar o oxigênio. Então é normal a pessoa ter tontura, dor de cabeça e tal. Então está certa essa primeira parte. Rodrigo, esse negócio de vasoconstrição periférica, olha, você já sabe disso. Quando você vai para um ambiente frio, como é que fica a tua mão? Gelada. Como é que fica teus pés? Gelados. Por quê? Porque a coisa mais importante é a sua pele ou manter o seu fígado, cérebro, músculo, coração batendo. Então a musculatura, vasoconstrição vai acontecer na periferia e vai mandar sangue para as vísceras, para você te manter vivo. E aí onde entra o problema? Que quando acontece uma vasoconstrição no pé, por exemplo, você está com o pé na neve e você fala, como é que você está? Estou de boa, estou de boa. Aí você vai passando, quando você tira a bota, está lá necrosado, sem um dedo, porque você perde a sensibilidade. Então, esse item está correto. Vem, tem outros itens aqui rapidamente, vocês fazem um comentário. Tem algum para comentar aí, Andrew? Ou vamos para a próxima? Ou vamos logo para a próxima? Já dá para a gente ir para a próxima, que a gente vamos. já então bora. Pelo tempo aqui, vamos lá. Terceira questão, galera. Olha só, a doença de Pompe é uma doença genética causada pela deficiência da enzima alfa-glicosidase ácida, GAA. Tá? Deixa eu virar aqui a página. Aqui, ó. Levando ao acúmulo progressivo de glicogênio dentro dos lisossomos, com sintomas de fraqueza muscular, deteriorização da função respiratória e morte prematura. A doença de Pompe possui padrão de herança autossômica recessivo. Joana, que teve um irmão afetado pela doença, sendo filha de pais normais, casa com Pedro, que também teve o mesmo histórico, ou seja, seu irmão, cunhado de Joana, também apresentou a mesma patologia. Sobre os dados acima, temos... Aí rapidinho uma questão rápida, ó. Que chance o casal tem ter uma criança afetada pela doença de Pompe é de 25%. Olha, rapidamente. Nem a Joana e nem seu marido têm a doença. Mas ambos irmãos têm, concorda? Se você lembra da genética básica, a gente vai ter o seguinte. Os pais não têm a doença, então eles são azão, azinho. Ambos os pais da Joana. Mas o seu irmão é azinho, azinho. Uma coisa que a gente sabe é que a Joana não é doente, então com certeza ela tem um azão, concorda comigo? Muito bem, então olha na cabeça, ela tem um azão, mas os pais de Joana, eu só vou fazer isso para matar a questão, como você sabe que não é 25%, mas os pais de Joana, tá certo? São heterozigotos, ou seja, azão, azinho. Quando você cruza azão, azinho com azão, azinho, você vai ter 4 coisas, você vai ter azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho.
Estão seguindo a minha cabeça? Ok. Joana, pode ser azão? Pode. Pode ser azão-azinho? Pode. Pode ser azão-azinho? Pode. Pode ser azinho-azinho? Não. Joana não pode ser azinho-azinho, porque Joana não é doente. Então a Joana só tem 3 opções para ela. Não existe 4, só 3. E para que ela tenha uma criança afetada, ela tem que ser azinho. Então ela tem que ser azão-azinho. Então existem 2 opções de 3. Só aí você já percebe que a chance de Joana ter o azinho é 2/3. Se ela é 2/3 de chance de ter, o marido dela também é, porque é a mesma condição. Concorda comigo ou não? E aí você tem 2/3 dela com 2/3 do marido. Como ela e o marido têm que ter essa condição, você vai multiplicar essas frações. 2/3 vezes 2/3 dá 4/9. Concorda comigo ou não? Então só aí você já percebe que não vai chegar em 25%. Vai chegar a um valor relativamente um pouquinho maior. Então por essa razão esse item já está errado, tá? Olha Aqui, só o próximo. Item B, que a doença é um típico caso de pleiotropia com alta... Nem vou ler mais. Quando ele fala em pleiotropia, Rodrigo, lembra para mim o que é pleiotropia? Anote aí. Pleiotropia é quando você tem um determinado gene sendo responsável por várias características ao mesmo tempo. Rodrigo, mas olha só, o cara que tem essa deficiência tem um monte de problema. Eu estou vendo aí, ó, lisossomo, fraqueza muscular, deterioração respiratória, morte prematura. Rodrigo, não é um monte de coisa? Não, mas uma coisa está encadeada à outra. Por exemplo, muita gente acha que a diabetes é um caso de pleiotropia. Por que eles acham isso? Porque as pessoas são diabéticas, têm vários sintomas. Por exemplo, sede constante, problemas de pressão, diurese constante. Está entendendo? Várias coisas. Mas na verdade, todas as pessoas que passam por uma hiperglicemia têm a mesma coisa. Vocês entenderam? Todos esses sintomas que a diabetes tem é vinculado ao quadro hiperglicêmico, ou seja, a glicemia alta no sangue. Então, como uma coisa que gera outra, isso não é pleiotropia. Pleiotropia é como se eu tivesse assim: Rodrigo, um determinado gene faz a pessoa ter cardiopatia, hepatomegalia e olhos laranjas, olhos de cor laranjada. Me diga uma coisa, toda pessoa que é cardiopata tem olho laranja? Não, são coisas desvinculadas. Aí você tem pleiotropia, nesse caso não está correto. Bora para o item C. Caso o filho do casal venha a ter a patologia, podemos esperar uma diminuição no condrioma celular. O que é condrioma celular, Rodrigo? Condrioma, anote aí, conjunto de mitocôndrias de uma célula. Esse item está errado. Ele não fala em mitocôndria, fala apenas em quê? Em lisossomo. Não está certo esse item. Item D. A diminuição do consumo de carboidratos pode ser indicado para mitigar o acúmulo do polissacarídeo em questão. Perfeito. O que é mitigar? Vocês escutam muito isso em redação, hein? Mitigar. Mitigar é atenuar, diminuir o efeito. Rodrigo, por que diminuir carboidrato é bom? Porque olha o que ele fala aí, ó, o acúmulo progressivo de glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo formado a partir da glicose, que é o principal carboidrato consumido na nossa dieta. Então esse item vai ser o correto. Então, resposta da nossa questão, letra D, tá? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Quarta questãozinha. Essa quarta questão aí que fala Arrocha aí. de fotossíntese é uma questãozinha bem bacana. Ela vai ter muito do aspecto das 3 áreas agora, então preste atenção, galera. A fotossíntese é um processo autotrófico na qual o ser vivo é capaz de produzir suas matérias orgânicas a partir de inorgânicas, cuja reação pode ser representada da seguinte forma. Olha para a reação que vocês estão vendo aqui, ó. Tem até um detalhe importante aqui, né? Nós temos umas aspasinhas aqui, ó. Os meninos vão já comentar, certo, a respeito disso, o que é que isso significa, tá bom? Para que ocorra a atividade fotossintética, lembrando, a conversão lá da matéria inorgânica em orgânica, é necessário a presença de pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila, certo? Pois estes absorvem a luz, que chegam até as suas folhas a uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Moçada, essa velocidade, dá uma grifada aí, tá? É o que a gente vai chamar de velocidade da luz, tá certo?
E aí a gente está considerando essa velocidade da luz no vácuo. Esse valor é um valor de referência que a gente vai utilizar num dos itens para calcular, tá certo? Então, velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A gente pode muitas vezes chamar essa velocidade com a letra C. Então, a letrazinha C minúsculo, igual a essa velocidade aí, beleza. Veja o espectro de absorção das clorofilas A e B de acordo com os dados experimentais. Galera, bate o olho nesse gráfico aqui, todo mundo. Olha para cá. Olhando para esse gráfico, vocês estão vendo aqui, ó, os percentuais de absorção desse eixo vertical em comparação com o que a gente chama de comprimento de onda. A gente está falando de luz, que é uma onda eletromagnética, né? Ela se propaga como uma onda eletromagnética. E aí o que é que acontece? O comprimento de onda é uma característica importante das ondas. Representa a distância que a onda percorre quando ela completa uma oscilação. Então imagina que ela está na linha nodal, vai na crista, vai no vale, voltou para a linha nodal, fez um comprimento de onda. Isso aqui representa o tamanho do comprimento de onda da radiação, dependendo da frequência que a gente está trabalhando. Então, no espectro visível que a gente enxerga da luz que vem do Sol, nós temos um intervalo que nós somos capazes de visualizar, de enxergar, né, de interpretar visualmente. É tudo que vai do vermelho até o violeta. Ah, professor, a gente chama isso de arco-íris. Que é justamente a dispersão da onda eletromagnética visível. A luz branca, quando você dispersa, você vai ter o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Perguntinha, olha para os picos de absorção. A clorofila consegue absorver bem em todo o espectro? Não. Ela tem picos, não tem? Ela absorve bem aqui nessa região do violeta e do azul e absorve bem aqui também na região do vermelho, sim ou não? Olha para a região aqui do verde. A parte de absorção dela é alta ou baixa? Baixa. Isso é por isso que a gente, quando olha, por exemplo, para as plantas, qual é a cor predominante que a gente enxerga? Porque ela absorve pouco. E se ela absorve pouco, ela vai refletir muito. E aí vai dar exatamente o que a gente vai enxergar. Então a radiação chega como luz branca, ela absorve bem na faixa dos extremos, e o que ela não vai absorver, ela vai refletir. Então, perguntinha, se eu iluminar uma planta com muita radiação verde, vai ser bom ou ruim para o processo fotossintético? Ruim. Por que vai ser ruim? Porque ela não vai absorver. A gente acabou de falar que o verde ela vai refletir muito, então se ela reflete, ela não absorve. E se ela não absorve, ela não vai ter a energia necessária para realizar o processo de fotossíntese. Deu para entender? Então, iluminar a planta com essa faixa de comprimento de onda, de frequência, não vai valer a pena. Eu preciso iluminar principalmente aqui ou aqui. A luz branca já contém todos, né? Então, se tiver luz branca na jogada, ótimo. Quer dizer que já tem aí a radiação, certo? Aí, Endo, só um detalhe. Aproveita. Muita gente pergunta assim, precisa a planta ficar no sol ou uma lâmpada dá certo também, a atividade fotossintética? Olha aí. Porque muita gente fala assim, não, tem que estar no sol, né? Vai, fala aí um Na pouquinho verdade, sobre... você precisa da radiação visível, né? Então, se eu tiver, por exemplo, como eu falei, se eu estou iluminando uma lâmpada de luz verde, ela não vai funcionar, mas eu preciso que ela tenha a frequência, os comprimentos de ondas corretos. Então, se eu estiver iluminando com luz branca, que ela tem todas as faixas de frequência, isso vai ser... O pessoal usa muito isso em estádio de futebol, né? Eles usam aquelas lâmpadas grandes. Os refletores, né? Exatamente. Eles botam sobre uma região do campo que está precisando melhorar a cor, melhorar ali o processo fotossintético. Perfeito. Perfeito? Então, o lance, por isso que você consegue em algumas estufas, né, artificiais, utilizar lâmpadas específicas para fazer a iluminação ali das plantas e para exercer o processo fotossintético. Então, galera, guarda essa informação, tá? Que para a planta exercer a fotossíntese, eu preciso iluminar principalmente nos picos, certo? Na região central aqui do verde, ela não vai funcionar muito bem. Aí ele diz, há ainda diversos fatores que podem influenciar a atividade fotossintética, como luz, concentração de CO2, temperatura. O gráfico a seguir apresenta o efeito da luminosidade sobre as taxas de respiração e fotossíntese das plantas 1 e 2. Cada uma delas tem diferentes necessidades quanto à exposição à luz solar, sendo uma delas, grifa aí, umbrófila e a outra heliófila. Rodrigão, quando a gente usa esse termo, umbrófila... Como é que se fala em inglês guarda-chuva?
Umbrella. E como é que se fala em inglês sombrinha? Umbrella. Na verdade, antes de existir guarda-chuva, o que existia era sombrinha. Na época da Belle Époque, todo mundo lembra, as mulheres geralmente saíam com uma sombrinha para passear. O que acontece é que depois da Revolução Industrial, começa a necessidade das pessoas saírem na chuva. Então eles pegaram aquela sombrinha e criaram uma capa de impermeabilização. Então o nome continuou. Então, na verdade, umbrella significa sombra. Então, o que é uma planta umbrófila? É uma planta que gosta de sombra. E aí você tem esse gráfico aqui. Gente, atenção. Na química, na física e na biologia. Quando tem gráfico, tem uma razão dele estar ali. E cai muito. E interpretar gráfico é fundamental. É uma das habilidades da própria da matriz de referência do Enem, né? E não é na física que biologia, é geral. Ciência da natureza. Exatamente. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, intensidade luminosa. E aqui a gente tem intensidade do fenômeno. Que fenômeno é esse? O Andrew acabou de falar, a gente está falando de fotossíntese. Então, aquilo é fotossíntese e aqui é a intensidade luminosa. Só que eu tenho aqui uma taxa respiratória, mas ela não vai nos interessar agora. Eu quero que você olhe esse gráfico aqui, ó, da planta 2, por exemplo. Ó. A planta 2, ela sobe e depois ela estabiliza. Como a planta 1 também. Mas, Rodrigo, o que é que seria uma planta de sombra? Pensa comigo, pensa comigo. Uma planta de sombra, ela está adaptada à sombra, ela gosta da sombra. Então ela vai atingir o potencial dela com mais luz ou com menos luz? Menos luz, concorda comigo ou não? Se ela está adaptada à sombra, ela vai atingir o seu potencial, o seu patamar com menos luz. Então qual delas é uma planta de sombra? A planta 2 ou a planta 1? Olha só, aqui ó, é onde a planta 2 atinge o seu pico, ó, nessa intensidade luminosa. E aqui, mais ou menos, nessa intensidade luminosa, que é maior, é onde a planta 1 atinge o seu potencial. Então, qual planta atinge o seu potencial mais rápido? A planta 2. Então, a planta 2 é uma umbrófila. Entenderam? Não é quanto mais fotossíntese, é o quanto menos luminosidade eu atinjo o meu potencial. Vocês entenderam? Então, a planta 2 vai ser uma planta umbrófila. Heliófila, o que é heliófila? Heliófila. Hélios vem do Deus, tá certo? Literalmente romano, porque Hélios vem do romano, tá certo? Que é o Deus Sol, ou seja, Sol. Heliófila gosta de Sol. Então, se a gente definir quem é umbrófila e quem é heliófila, planta 2 umbrófila, planta 1 seria uma heliófila. Então já escrevem no gráfico. Planta 2, umbrófilo, planta 1, heliófilo. E aí a questão pergunta agora, André. Dessa forma temos que, item A, a produção de oxigênio na fotossíntese, na atividade de fotossíntese, vem diretamente do gás carbônico absorvido, na qual ocorre durante a fase clara, por meio da estabilização das moléculas de clorofila. Eita, Rodrigo, esse item está muito complicado, muita coisa. Mas tem coisas que são fundamentais, você tem que saber. Muita gente acha que as plantinhas aí fora pegam o gás carbônico e transformam em oxigênio e dão para a gente, não é assim? Não. Isso é um erro comum que a gente tem. Na verdade, anote aí, o oxigênio das plantas vem da água. É através da fotólise da água que sai o O2 que a gente utiliza. E é por esta razão que a gente não pode dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. A gente começou a aula falando sobre água, não foi? Onde é que mais tem água no planeta Terra? Nos mares e oceanos. E lá tem algas. Então são exatamente os mares e oceanos que são considerados os pulmões do mundo. Porque lá tem a maior disponibilidade de água e lá tem a maior concentração de agentes fotossintetizantes. Então é lá que se produz oxigênio no planeta Terra. Então está errado porque não vem do CO2, vem da água. Item B. Aí, André, para que as plantas 1 e 2 ultrapassem o ponto de compensação fótico, precisam receber incidência de luz com frequência, respectivamente iguais a 6,5 vezes 10 a 14 Hz e 5,7 vezes 10 a 14 Hz. Olha aí, só um detalhe da compensação. Aqui? Não, deixa aquele Desse? primeiro. Olha o que o Rodrigo vai falar, galera.
só um detalhe para o Endo. O que é compensação? É quando eu estou equilibrado, concorda? A gente sabe que a respiração da planta não é alterada pela luz. Por exemplo, agora, finalzinho da tarde, aquela plantinha que eu estou vendo, ela está realizando respiração, não está? Mas quando for de madrugada, é a mesma respiração. A planta respira igual, constantemente. O que muda é a fotossíntese. Por isso ela é retinha. Só que o que é compensação? A respiração consome o que a fotossíntese fabrica. A fotossíntese fabrica comida para a planta. E a respiração utiliza a comida no processo. Então, o que é o ponto de compensação? É quando eles se equilibram. Então, olha só, são 2 pontos de compensação, que é quando as taxas ficam zeradas. Aquilo que eu produzo é aquilo que eu consumo. Ou seja, nesses 2 pontos aqui que o Rodrigo citou, ó, é onde, como ele falou, o que foi produzido, foi consumido. Então, aqui, ela não está tendo aí o excesso, né, de matéria produzida para poder jogar aí no ambiente. Agora, quando você passa disso, ó, aí ela está produzindo mais do que ela está consumindo. Está produzindo mais do que ela está consumindo. Então é quando você tem um efeito fotossintético sendo bem feito. Ele deu para a gente aí 2 frequências, não foi? Uma para a planta 1 e a outra para a planta 2. E aí, galera, a gente vai ter que fazer conta. Rapidinho para a gente não perder tempo. Lembra da que eu falei que a luz é uma onda eletromagnética? Toda onda, ela se propaga, certo? Com uma velocidade que pode ser calculada por uma expressão. Como é que é a equação de velocidade de uma onda? Velocidade da onda é igual ao comprimento de onda, que é aquele yzinho de cabeça para baixo, o lambda, vezes a frequência de oscilação. Beleza? Então, de novo, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Vamos lamber ferida, né? Vamos lamber ferida. Vamos lamber ferida. Lembra daquela velocidade que ele deu no começo da questão? 3 vezes 10 à oitava. Vocês vão usar essa velocidade. O comprimento de onda é o que vocês vão calcular. E a frequência é o que vocês vão utilizar que ele deu na questão. Aí ele deu para a planta 1, 6,5 vezes 10 a 14. Depois vocês vão fazer a mesma conta para a planta 2 com 5,7 vezes 10 a 14. Tudo bem? Se a gente fizer essa conta, galera, olha para cá para o gráfico, volta para o gráfico. Na planta 1, eu vou encontrar em torno de 461 nanômetros. Porque é o seguinte, ó, a velocidade está em metros por segundo e a frequência está em hertz. Você vai achar o comprimento de onda em metros. Só que eu preciso deixar em nano, que é 10 elevado a menos 9. Se você ajustar o expoente, vai ficar 461, que é mais ou menos por aqui, ó. Se você subir, ela tem ou não tem uma grande taxa de absorção? Tem. Se ela tem grande taxa de absorção, vai realizar bem a fotossíntese? Vai. Então, para a planta 1, está ok. Para a planta 1, esse item, por enquanto, estaria correto. Mas se eu fizer o cálculo com a frequência da planta 2, que é aquele 5,7 vezes 10 a 14, vocês vão encontrar aí, galera, 560 e poucos, que seria mais ou menos por aqui, ó. Aí eu pergunto, nesse 560 e poucos aí, ou melhor, por aqui. Aí, né? isso. 560 e poucos. Por aqui, eu vou ter uma grande ou baixa taxa de absorção? Baixa. Isso vai ajudar a fotossíntese ou não? Não, então ela não vai compensar aquele ponto de compensação fótica, que significa que ela não vai conseguir realizar e ultrapassar esse ponto de compensação. Então esse item é falso. Então cuidado, ó, porque às vezes o item ele começa certo e aí depois ele fica errado. Para a planta 1, estava ok. Para a planta 2, não funcionou. Beleza? Bora para o item C. E só um detalhe rapidinho. Fica à vontade. Vocês notaram assim, o Andrew falou, vamos ter que fazer uma conta. Mas note, é uma conta fundamental. Não é uma conta que exige de você um conhecimento de física muito grande. Então você tem que cobrir a base. Qual é o mínimo? A velocidade da onda. Velocidade igual ao comprimento vezes a frequência. Então, esses conceitos básicos na física é importante que você tenha na sua cabeça. Não exige cálculos muito malucos, mas a base é muito importante em todas as 3 matérias. Bora lá. Bom, o item C diz o seguinte: a produção de 1 grama de glicose absorve aproximadamente 14 quilojoules de energia. Aí a gente entra um pouquinho na termoquímica. Vocês vão lembrar que a termoquímica é aquele ramo da química, aquela parte da química que estuda a quantidade de calor trocado entre um sistema e a sua vizinhança. Perfeito? Então, nós temos algumas maneiras diferentes de se calcular o ΔH de uma reação. Professor, eu posso escolher a forma que eu vou calcular o ΔH? Não. Vai depender das informações que a questão deu para a gente.
Se vocês observarem abaixo do segundo gráfico, a questão está botando assim, ó, delta HF do CO2, da água e do C2, do C6H12O6. Esse delta HF é a entalpia de formação das substâncias. Então, para eu resolver esse problema, eu vou fazer isso através da entalpia de formação das espécies que participam da reação. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, para a gente ver o seguinte. Está vendo que aqui tem 12 águas e que aqui tem 6 águas? Para o meu cálculo, eu vou fazer um balanço. Eu vou eliminar essas 6 águas com 6 águas que estão desse lado. E aí sobram só 6. Tudo bem? Perfeito? Professor, como é que eu calculo o ΔH de uma reação? Pela entalpia de formação. Gente, o ΔH é a variação da entalpia. Lá na física, quando vocês vão calcular a variação de espaço, como é que a gente calcula? Espaço final menos o espaço inicial. A variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então a variação de entalpia. Entalpia final menos entalpia inicial. Perfeito? Tudo bem? Gente, vamos pensar na reação química. As substâncias que vêm antes da seta, nós vamos chamar de reagentes. As substâncias que vêm após a seta, nós vamos chamar de produtos. Então a reação começa, inicia nos reagentes e finaliza nos produtos. Então se o ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial, eu posso dizer que o ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Tudo bem? Observe o seguinte aqui agora, ó. Quando eu tenho as entalpias de formação, nós vamos usar essa formulazinha aqui em cima. O ΔH é o somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia dos reagentes. E aí eu tenho os valores. Se vocês pegarem a reaçãozinha de novo, ó para cá, ó. Vocês vão perceber que eu tenho 1 mol de glicose, que eu tenho 6 mols de oxigênio, e essas 6 águas não vão entrar no meu cálculo, porque eu cancelei com as 6 lá da frente. Vocês vão ter aí na informação a entalpia disso, disso e disso. Mas o oxigênio não tem. Por quê, professor? Valendo uma camisa do Fisbiquim. Alguém sabe me dizer por que a questão não me deu a entalpia do oxigênio? Alguém? Quem quer? Aqui, minha amiga, por favor. Eu vou lá perto dela para ouvir. Só um minuto. Vamos ver se ela disse. Você vai ganhar a camisa do Fisbiquim, se tiver ok. Substância simples, o O2 vale quanto? 0. Minha amiga, como é teu nome, amiga? Poliana. No final vai ganhar a camisa do Fisbiquim, tá, Poliana? Gente, então tá aqui, ó. Nosso garoto propaganda já trouxe a blusa. Então, galerinha, eu vou subir aqui de novo e deixar o André presentear a nossa amiga. A Poliana. Parabéns, Poliana. É isso mesmo. Gente, ó, não esqueçam mais da Poliana. Substâncias simples têm entalpia 0. Por isso que não vai vir na questão. Perfeito? Então, vamos lá. O cálculo vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho 1 mol da glicose, cuja energia é menos 1271. Aí eu vou colocar menos, certo? Porque é o único produto que vai entrar no cálculo. Menos 242 é da água, e eu tenho 6 mols de água. E menos 393,5 é do CO2. E eu tenho 6 mols do CO2. Se eu fizer esse cálculozinho, o meu resultado vai dar 2.542. Perfeito? Tudo bem? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Como a Pauliana já levou a blusa, não vamos poder levar outra, né? Tem? Opa! Temos mais uma blusa. Presta atenção. Se o ΔH deu positivo, a minha reação é classificada como? Diz aí, meu parceiro. Aí sim, deu para ouvir daqui. O homem ficou nervoso, ó. Chega, ficou se tremendo. Como é teu nome, cara? Eric. Pronto, o Eric acertou. Gente, ó. Vai já ganhar uma camisa do Fisbiquim também. Quando o ΔH da reação for positivo,
vocês vão dizer que a reação é endotérmica, absorve calor. Se o ΔH for negativo, reação exotérmica, libera calor. Só para eu finalizar, aqui, Rodrigão, é em quilojoule por mol. Então é para cada mol de glicose, só que ele quer para 1 grama. Observa, eu vou calcular a massa molar da glicose, 180 gramas por mol. E vou fechar com uma regrinha de 3, ó. Se 1 mol de glicose tem 180 gramas, eu posso dizer que 180 gramas vão precisar de 2.542 quilojoules. Como ele quer só para 1 grama, qual é a quantidade de energia que eu preciso? X. Fazendo o cruz credo aqui, ó, o meu X vai dar 14 quilojoules. E esse é o nosso item correto para a questão. Fechou? Tudo bem, gente? Então a resposta da questão, letra C. Manda bala aí, meu amigo Andrew. Bora para a próxima. Questão número 5, galera. Vamos lá. Ela vai dizer o seguinte, ó. O abacaxi é uma fruta muito apreciada, não só pelo seu aroma agradável e sabor refrescante e ácido, mas também por suas qualidades nutricionais, pois a fruta apresenta uma boa fonte de vitamina A, vitamina B1, vitamina C, sais minerais e carboidratos. Também é um adjuvante na digestão pela ação de sua enzima natural, a bromelina. Acompanha a importância dos nutrientes presentes no abacaxi, certo? E aí nós temos uma tabelinha, né, com alguns tipos de vitaminas, nutrientes, a importância, enfim. Apesar de o abacaxi ser consumido preferencialmente como fruta fresca, há necessidade de buscar novas tecnologias de preservação da fruta, disponibilizando dessa forma um alimento de consumo alternativo, reduzindo o desperdício da produção excedente. Além das formas industrializadas mais comuns do abacaxi, as geleias, as bebidas e em calda, a fruta em sua versão seca vem ganhando maior espaço e pode ser obtida através de um produto chamado liofilização, certo? A fruta seca que ele está chamando. Grifa essa liofilização, tá, gente? Alimentos liofilizados são produtos com alto valor agregado, por reter grande parte de seus nutrientes originais. Considerando o exposto, pode-se inferir que, item A, a bromelina retarda o processo de digestão das proteínas e, por isso, o consumo de abacaxi é indicado para quem quer estimular o metabolismo. Verdade ou falso aí, Rodrigão? Isso é falso. Por quê? Porque normalmente, não sei se você sabe, quando a gente coloca o abacaxi, eu coloco o papaya, por exemplo, mamão também, a gente consegue fazer quebras moleculares facilitando a digestão e não o contrário. Então esse item está falso mesmo, está errado. Vamos para a próxima, para não ficar muito tempo nesse pronto. Item B, vai lá. A vitamina C atua como um antioxidante, ou seja, aumenta a produção de radicais livres no organismo humano. Opa, agora vamos parar um pouquinho. Cuidado com esse item, hein, gente? Isso. Gente, presta atenção. Vitamina. Vocês já assistiram propaganda de vitamina na televisão? As propagandas de vitamina na televisão têm 3 cenas. Sempre existirão 3 cenas. A primeira cena da propaganda aparece as pessoas chegando cansadas em casa. Tipo assim, a pessoa chega cansada, bota a pasta em cima da mesa, senta no sofá e fala assim: ai, minha vida é uma porcaria, estou sem energia. A segunda cena da propaganda aparece ela descobrindo a vitamina e tomando a vitamina. Muda até o ambiente, até começa a ficar com a luzinha mais bonita e tal. Aí a terceira cena da propaganda, aparece a pessoa super-herói. Ela acorda bem exposta, vai lá, brinca com o cachorro na chuva, chega em casa, brinca com o menino. Ou seja, ela está uma pilha. Qual é a ideia que a propaganda passa para você? Que se você tomar aquele polivitamínico ou a vitamina, você passa a ter energia. Aí você olha a propaganda, aí fala assim: quero ser igual a esse super-herói. Vou agora na farmácia, vou comprar essa vitamina. Na volta da farmácia eu já passo no pet shop para comprar um cachorro e esperar chover. Ou seja, a pessoa acha que ela vai virar super-herói. Ela não vai. Deixa eu falar um negócio para você. Se você é uma pessoa lesada, porque as pessoas podem ser lesadas, lentas, né? Uma pessoa lesada por natureza, se você tomar vitamina, você continua lesado. Só que agora você é um lesado com regulado. Vitamina. E eu quero falar uma coisa interessante sobre isso. Vitamina é igual óleo de motor para carro. No carro existe uma peça chamada cárter, que guarda óleo do motor.
E ele tem lá uma quantidade de litros que tem que ter. Então, o que é que não pode acontecer? O seu motor não pode andar com menos óleo, porque senão bate o motor, quebra o motor. Só que as pessoas acham que se botar mais óleo, o carro vai andar melhor. Não vai. Se tem dizendo lá no manual que o nível operacional ideal é de 7 litros de óleo, se você botar 8, é a mesma coisa que está com 7. Aliás, se você botar óleo demais, você vai guardar, estragar e tal. Não vale a pena, tem que andar naquele nível. É igual vitamina. É muito comum, sabe? O pessoal assim dá um espirro. Aí fala assim, eu acho que eu estou ficando gripado. Não, você já está gripado, tá certo? Então a pessoa vai logo para a vitamina, achando que a vitamina vai curar você da gripe. Ei, vocês já compraram vitamina C, não já? Vocês lembram de estar escrito assim, cura gripe? E por que você toma? Ah, Rodrigo, então faz mal tomar? Não, não, é excelente tomar. É aquela história, se eu estou tendo uma alimentação porcaria, e convenhamos, normalmente a nossa alimentação é muito porcaria. Quer ver como é porcaria? Normalmente a gente descasca para comer ou desembala para comer. Normalmente, se você olhar o seu lixo, você vai ter muito mais embalagens do que cascas. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E isso é muito ruim, é muita química. Então a gente come muito ruim. A gente, em vez de tomar um suco, bebe um refrigerante. Isso é muito ruim. Então, se você fica gripado, obviamente não faz mal. Aliás, é até aconselhado tomar vitamina. Mas não pense que se você precisa da vitamina, se você não tomar vitamina, você vai morrer de gripe. Não vai. Quem vai resolver o seu problema é o seu corpo. Mas seu corpo tem que estar regulado. Precisa de vitamina. E a vitamina C, de verdade, é uma vitamina antioxidante. Sim. Na verdade, anote aí, nós temos 3 vitaminas antioxidantes que devem ser conhecidas pelo vestibulando, ou seja, vocês. Rodrigo, todas as vitaminas são antioxidantes? A maioria tem um papel antioxidante, mas existem 3 que são muito importantes, que é a E, a C e a A. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA, tá certo? Por que ela é boa? Por que é um agente antioxidante? Ele se sacrifica para que não seja formado radicais livres. Rodrigo, eu não entendi. Por que radical livre é ruim? Porque radical livre é uma entidade química altamente instável. Ele vai atacar qualquer coisa que tiver na frente dele para estabilizar. Pode ser tudo. Pode ser membrana plasmática, pode ser proteína, pode ser o seu DNA. E quando eu ataco o seu DNA, pode dar problemas. Um dos problemas que é o mal do século, inclusive, é os cânceres. Ah, Rodrigo, então quer dizer que se eu não tomar vitamina eu vou pegar câncer. Não, mas se você não tomar vitamina, você aumenta a chance de ter problemas oxidativos. Isso não é legal. Aliás, eu aconselho todos vocês, pessoal de casa também, tome vitamina. Rodrigo, mas eu vou tomar automedicação? Vitamina não é remédio. Suplementação. É suplementação. E às vezes nem suplementação, é complementação. Porque a pessoa não come direito. Então vá lá e tome vitamina. Mal não faz, não precisa exagerar. Não precisa exagerar. Porque nós temos vitaminas lipossolúveis. Anote, as 4 lipossolúveis. Decore, hein? A, D, E e K. ADEC, queda, DECA. Faz uma palavrinha e decora. A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis. Solubilizam em que? Lipossolúveis. Substâncias lipossolúveis são substâncias que solubilizam em óleos e gorduras, em substâncias apolares, tá? E hidrossolúveis são solúveis em água. Perfeito? Não esqueçam esses termos. Por isso que você tem pastilha efervescente de vitamina C, porque ela é hidrossolúvel. Mas você não tem pastilha efervescente de vitamina A, ou D, ou E, ou K, porque elas são lipossolúveis. Então não dá para fazer esse tipo de pastilha, tá? Então esse item está errado. Está errado. E ele se contradiz com a própria tabela, né? Vitamina C, combater radicais livres. Perfeito. E essa observação do André é importantíssima. Muitas vezes, numa questão do Enem, tu observando as informações da tabela do gráfico, tu elimina itens. Certo? Por mais que você não tenha um conhecimento específico lá, a questão te ajuda, né? Se no item falou aumentar a produção de radicais livres, mas no próprio texto
que ele te deu como referência, tem dizendo combater radicais livres, já entrou em oposição. Então, logicamente, tu elimina. Só um detalhe importante, tá, gente? Como o Rodrigo falou, agora eu assisti a aula do Fiz Biquim, agora eu vou preparar suco de laranja e vou tomar de instante em instante. Galera, a vitamina C é uma substância fotossensível. Quando ela é exposta à radiação ultravioleta, luz do sol, por exemplo, ela sofre oxidação. Então não adianta eu preparar uma jarra de suco e deixar na minha geladeira e ir tomando de instante em instante, porque a quantidade de vitamina C ali está diminuindo a cada instante. Perfeito? Show de bola. Vamos lá, vamos para o próximo item, Andrew. Item C. A liofilização consiste em um processo de secagem da fruta por sublimação da parte congelada a temperaturas baixas e vácuo. Conhece esse gráfico aí, não? Olha aí, gráfico de pressão por temperatura. Gente, aqui nós temos um gráficozinho que vai nos ajudar a entender o que é a liofilização. Todo mundo no final do ano, no Natal, tem o peruzinho, um chester e tem arroz. O que é que a gente bota em cima do arroz? Passas, não é não? Passas. Gente, passas são frutas, aquelas passas que a gente bota no arroz são frutas secas, certo? A gente pode dizer então que são frutas liofilizadas. Obviamente que tem outras maneiras de a gente produzir frutas secas, frutas cristalizadas. Mas hoje, o processo que está mais na moda é exatamente a liofilização. Frutas liofilizadas são frutas em que a gente elimina a água e a gente mantém a concentração dos nutrientes e dos açúcares que tem naquela fruta. Então, ela fica bem docinha e ela aumenta o seu prazo de validade. Ela demora mais a estragar. Os astronautas, como é o alimento deles lá em cima? Alimentos que são liofilizados. São frutas ou alimentos liofilizados. Abacaxi liofilizado, cuidado, tá? Não é aquele sucozinho em pó, não. Certo? É a própria fruta pulverizada. Perfeito? No caso do astronauta, é mais pela questão do espaço, né? De você compactar o alimento para ter a mesma quantidade, só que num volume menor, porque eles vão ficar muito tempo lá, né? E no espaço, diferente daqui, ele não tem como pedir um iFood. Né? Não, chega aí comida que está faltando. Não, ele tem que levar já a quantidade para o tempo que ele vai passar lá em cima. Como é que o iFood ia chegar lá em cima, né? Não tem, né? Só se conversasse com o Elon Musk para mandar, né? Ó. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos o diagrama de fases da água. Como é que essa liofilização acontece? Só um parêntese aqui. Fica à vontade. Ó, perceba que o João falou que é o diagrama de fases da água. Como é que eu reconheço que ele é o da água e não é o de outra substância? Essa curva bem aqui, galera, ó. Olha para essa curva bem aqui, vermelhinha. Vocês estão vendo que ela está decrescente à medida aqui do aumento da temperatura? Por conta justamente lá do processo de fusão da água, certo? Onde a gente tem lá o processo, né, de congelamento da água, a gente tem aquele comportamento anômalo da água. Então, muito cuidado. Se você pegar outras substâncias, ela vai ser crescente essa curva, certo? Perfeito. Então, na água é decrescente, porque à medida que eu vou diminuindo a pressão, certo? Eu consigo aqui, ó, aumentar a temperatura de fusão. Beleza? Tranquilo? Então é isso que o liofilizador vai fazer. Se eu pegar a minha fruta, normalmente quando a gente quer eliminar a água de algum sistema, a gente aquece o sistema. Eu vou poder aquecer a minha fruta? Por exemplo, eu tenho uma cultura de células que eu estou fazendo uma pesquisa e eu quero eliminar a água daquele ambiente. Eu posso aquecer as minhas células? Não. Senão eu vou desnaturar as minhas células rapidamente. Então como é que funciona? Tu pega a fruta, tu pega o material que tu quer pulverizar, tu quer eliminar a água e tu congela, bota a temperaturas baixas. Depois que ele congelar, tu coloca dentro do equipamento. O que é que o liofilizador vai fazer? Ó, ele vai reduzir a pressão dentro do equipamento até a sua pressão chegar próxima de zero. Olha essa região bem aqui azul. Ela é uma curva de sublimação. Nessa região eu tenho um sólido passando diretamente para o estado de vapor. Então eu vou congelar a minha fruta e depois colocar ela no equipamento para a pressão diminuir. A pressão vem diminuindo até chegar um momento que na temperatura em que o meu equipamento está funcionando, a água vai sublimar. A água vai sair na forma de vapor. E aí eu consigo pegar essa fruta seca e pulverizar. A outra maneira de fazer isso
é colocar a fruta dentro de uma solução supersaturada de açúcar, que aí a água por osmose vai sair da fruta e passar para a minha solução de açúcar supersaturado. Então esse item, gente, ele está correto, certo? Processo de liofilização vai conseguir sublimar a água que nós temos na fruta. E ele até cita, né? Baixa temperatura Isso. e a vácuo. Ou seja, tu tem aqui a pressão caminhando para o zero, seria o vácuo, e aqui a baixa temperatura. Então você consegue fazer aqui o processo justamente da sublimação, eliminando aí essa água. Show. Perfeito. Vamos para a próxima? Próxima questão. Questão de número 6. Eu não botei o texto porque ela era muito grande. Nós vamos ler a questão aqui juntos. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar para a nossa questão 7 pelo nosso tempo. Bora. Que aí o André vai conversar com vocês aí um assunto importante nessa questão 7. Eu vou pular aqui, certo? Se vocês quiserem, não sei como funciona, mas a gente pode disponibilizar aí o material depois, tá? Os nossos slides. E aí a questão diz assim, ó. Em linhas gerais, a proposta de um colete à prova de balas é a mesma das armaduras medievais. Ser rígido o suficiente para evitar que ataques não cheguem até o corpo humano. Entretanto, diferente do que acontecia no passado, hoje a tecnologia para levar em consideração também a mobilidade de quem os utiliza. Assim, materiais com placas cerâmicas ou estruturas metálicas mais espessas podem até ser mais eficientes, mas são mais desajeitados e menos macios. É praticamente uma unanimidade entre aqueles que utilizam produtos do gênero, os coletes à prova de bala feitos em Kevlar. A imagem abaixo mostra de forma simplificada a reação de polimerização do Kevlar. Vocês vão grifar a palavra Kevlar e vão colocar embaixo. É um polímero de condensação. Professor, o que é um polímero? É uma macromolécula orgânica. Os polímeros fazem parte da nossa vida de segundo em segundo, o tempo todo. Vocês estão sempre sentados numa cadeira feita de material polimérico. A blusa de vocês é feita de material polimérico. O papel que a gente está usando é feito através de um polímero natural, a celulose. Então, os polímeros, eles estão no nosso dia a dia. Porém, apesar de ser um material de fácil utilização e de fácil obtenção, nós temos que ter cuidado com o meio ambiente, certo? Como os polímeros são plásticos, nós sabemos que a quantidade de plástico que vem sendo produzido no planeta diariamente está cada vez maior. E isso é um prejuízo para a gente. Como o Rodrigo falou, nós temos a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se esse material polimérico não puder ser transformado em outras coisas, se ele não for reciclado, se ele for descartado de forma inadequada, ele vai prejudicar o nosso planeta, como já está prejudicando, inclusive. Uma coisa interessante sobre microplástico que foi dito aqui, é uma vertente, é bem capaz de cair no Enem e outros vestibulares tradicionais, questões de microplástico. Porque é uma tecnologia que a gente usa, e como eu acabei de falar, a gente não descasca, a gente desembala, e muitas vezes ao desembalar, a gente acaba consumindo esse microplástico. Rodrigo, mas a gente absorve esse microplástico? Não, a gente não absorve, mas na hora que ele vem para o seu trato intestinal, ele atrapalha a fisiologia intestinal, causando diversos problemas, entre eles, mais uma vez, CAs. Por exemplo, está aumentando gradativamente a quantidade de pessoas que têm desenvolvimento de câncer de intestino, colo. Então isso está aumentando. Rodrigo, isso é por causa do microplástico? Também, digamos assim. Então isso é importante. Fora aqueles microplásticos que vão ter alguns componentes extra que vão gerar problemas fisiológicos gerais. Rapidinho aqui, antes da gente passar para o item do Andrew. A gente fala muito sobre esses fenômenos. Nós temos um podcastzinho, certo? Lá no Spotify, e a gente fala muito nesses fenômenos. A gente pega um tema atual e passa 20 minutinhos conversando, nós três. É o Fizbiking on Road, certo? Então, para a galera que tem interesse, vai lá para a academia, vai fazer a hidroginástica, vai dar uma caminhada. Antes de dormir, quer escutar uma coisa bacana? Procura lá que vocês vão gostar, certo? Show de bola, apesar dessa voz de pato rouco, né? A gente faz um efeito lá e a voz sai melhor um pouquinho de radialista.
Só que não, né? Pois bem, devido ao nosso tempo, eu vou pular para o item E dessa questão, tá? Ela diz assim, ó. Em um teste de resistência de um colete, um projétil de massa 50 gramas, disparado a uma velocidade de 1.080 km por hora, atinge o colete e permanece alojado nele, após perfurar 10 milímetros devido à força média de 225 mil newtons. E aí o nosso amigo Andrew vai falar um pouquinho sobre isso aí, para ver se isso é verdadeiro ou não. Vai, clica aí. Pronto. Aqui você tem, galera, o que seria o projétil atingindo o colete e perfurando aqui os 10 milímetros, como ele citou no texto, né? Então, começando ali e terminando ali. Clica aí para mim, João. João. Pronto, ó. Vai apertando aí. Se você observar aqui alguns dados que foram citados na questão, a distância que ele deu, 10 milímetros, eu já vou transformar para metro. Lembra que do milímetro para o metro, né? Ó, aquele mili que está ali na frente do metro, aquele mzinho, é o 10 a menos 3. Quando eu multiplico com 10, fica 10 a menos 2. Então, 1 vezes 10 a menos 2 metros. A massa que ele deu de 50 gramas, a gente vai deixar em quilograma. Lembra que do grama para o quilo eu volto 3 casas, é o equivalente a multiplicar por 10 a menos 3. 50 vezes 10 a menos 3, ficaria 5 vezes 10 a menos 2. E a velocidade que está em quilômetro por hora, a gente divide por 3,6 para fazer a conversão. Quilômetro por hora para metro por segundo. E aí você tem aí 300 metros por segundo. Tudo bem? Então, o projétil vai chegar ali, pessoal, com uma velocidade de 300 metros por segundo. E devido a essa forçazinha azul que vocês estão vendo aqui, ó, que vai atuar como resistência, ele vai reduzindo, até que depois dos 10 milímetros, ele para. A velocidade final aqui se torna igual a zero. André, como é que eu vou resolver essa questão? Olha só. Existem algumas maneiras de fazer, certo? Mas uma maneira que eu gosto muito de trabalhar é a que você vai trabalhar com o que a gente chama de TEC. TEC. Teorema da Energia Cinética. Beleza? Por que esse tópico ele é legal? Porque ele vale a pena para ser usado aqui na mecânica, na eletricidade, na termologia, a gente sempre vai poder utilizar. Teorema da Energia Cinética. Quando é que eu sei que eu posso utilizá-lo, galera? Pergunto a vocês. Durante o deslocamento do projétil ali, tem ação de força? Tem uma força de resistência, não é, do colete? Essa força está atuando durante o deslocamento dele. Então, se tem força durante o deslocamento, tem a realização de um trabalho. Beleza? Tem trabalho. E ele, além de falar do trabalho, né, que a gente está vendo força e deslocamento, ele está me dando informação sobre velocidade. Com quanto que ele chegou e com quanto que ele vai terminar. Então, toda vez que ele relacionar trabalho com velocidade, ele vai querer que você trabalhe com o teorema da energia cinética. O que é que ele diz, o teorema da energia cinética? Que o trabalho que vai ser realizado pela força resultante do sistema, que é a força de resistência, é o responsável por variar a energia cinética do sistema. Todo mundo entendeu? Então, trabalho, variação da energia cinética. O João já lembrou isso hoje, no começo da aula. Como é que se calcula uma variação? Final menos inicial. Então, variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. Beleza? O trabalho da força, galera, como ela é uma força média que ele pede no texto, ela funciona como uma força constante. E a gente vai calcular esse trabalho como sendo quem? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Olha todo mundo para a força. Ela está atuando para onde? Para a esquerda. Mas o deslocamento desse projétil foi para onde? Para a direita. Se a força está para a esquerda e o deslocamento para a direita, quem é o ângulo entre eles? 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Por isso que ficou o quê? Menos F vezes D. Todo mundo entendeu? A força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, que seria o menos 1. Daí ficou menos F vezes D. Tranquilo? Se a gente substitui, pessoal, vamos lá. Menos FD eu deixei aqui. Energia cinética, a gente calcula como sendo massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A energia cinética inicial, a mesma equação, só que a velocidade inicial. Lembra que ele falou que a velocidade final ali é zero? Então a gente já corta isso aqui, ó. Porque vai zerar esse termo todo. E aí, se eu substituir os valores, eu vou ter menos F, que é o que eu quero, vezes a distância, que a gente deixou em metro, ó, 1 vezes 10 a menos 2, igual, menos, aqui ó, sobrou, menos a massa, que é 5 vezes 10 a menos 2,
a velocidade com que ele chegou lá no colete. 300 ao quadrado, dividido por 2. Aí o que é que eu fiz? Passei esse 1 vezes 10 a menos 2 aqui, que está multiplicando, o F, para o outro lado dividindo. E ele veio junto com esse 2, ó. Aí ficou 2 vezes 10 a menos 2 aqui embaixo, e aqui em cima o produto. A massa eu repeti, e a velocidade, que é 300 ao quadrado, ficaria 9 vezes 10 à quarta. Vocês perceberam que tinha menos aqui, multiplica todo mundo por menos 1, fica positivo, e aí o resultado está aqui, ó. Esse produto dá 45 vezes 10 ao quadrado, aqui tu repetiu, 45 sobre 2 fica 22,5, esse 10 a menos 2 sobe com expoente positivo, 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, 10 à quarta, e aí dá 225 mil newtons, indicando que o item está correto, seria a nossa resposta, o item é. Tranquilo? Bom, moçada, estamos encerrando a nossa participação, certo, aqui com vocês nesse sábado bem agradável à tarde, certo, de conhecimento, de troca de informação. Quem tiver interesse aí depois em trocar uma ideia com a gente, procurem as nossas redes sociais, que é o nome do nosso curso, que é um curso bem, o nome é bem sugestivo, né, certo? Porque aqui no Ceará a gente nunca fala a terminação inha, né, a gente sempre faz o in. Então é FISBIQUIM, certo? Não queiram ver o Rodrigo fazendo um bico, porque fica uma coisa bem estranha, certo? Mas queria agradecer mais uma vez ao convite do professor Fábio Frota, a vocês que estiveram aqui até o final, tá? Um grande abraço, um bom final de semana e até a próxima. E bom Dia dos Pais amanhã para todos. Feliz Dia dos Pais. Né, a pai, às vezes a figura paterna que você tem como referência é seu pai. Então, cuide dele, fique com ele. E tenha um ótimo final de semana. E foi um prazer. E procure as redes sociais de FISBIQUIM. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Né? Valeu, pessoal. Temos 2 garotos propaganda agora que ganharam a blusa aí, né? Então, vocês vão ver nas blusas deles aí. Valeu, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau.